E aí, vamos falar sobre mestrado? Eu vou contar para você hoje a minha jornada do mestrado, talvez pode te ajudar a decidir aí se mestrado é uma boa, como é que você pode começar a fazer um mestrado e te acalmar alguns ânimos aí, né? Então, vamos começar? Hum, Oi, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Osório, eu sou da computação crítica e praticamente todo dia eu tenho um vídeo aí, um cafezinho, onde eu converso sobre temas relacionados à computação, desenvolvimento de software e hoje eu vou falar sobre mestrado. Então, vamos começar? Bom, primeiro eu estou se perguntando, cara, por que você vai falar de mestrado hoje, né? Porque hoje é um dia muito especial. Hoje eu vou concluir o meu mestrado. Espero eu, fé em Deus, né? Vai ter algumas revisões aí, a gente já sabe disso, né? Eu vou explicar como é que é o processo do mestrado, né? Mas hoje eu vou apresentar o meu trabalho, né? Que é fazer uma apresentação de 40 minutos sobre esse trabalhinho aqui que tem, se não me engano, 120 páginas, né? Contando com as referências, tem 120 páginas, que é, o nome dele é CAS, um framework de autoadaptação de parâmetros para Kafka Streams, que ele se insere ali tem basicamente três áreas de pesquisa ali, né? Message Oriented Middleware, né? Um pouquinho de Message Oriented Middleware, Data Stream Processing e sistemas autoadaptativos, que foram as três áreas que eu estudei aí durante esses meus últimos 3 anos no total ali, né? Vou apresentar hoje a 1h30, né? Então, se você está vendo esse vídeo, talvez eu já seja mestre, talvez eu esteja sendo cumprindo aí o último papel, né, de mestre, né? E por que que eu usei esse termo, né? Eu tava vendo um vídeo agora sobre o Jornada do Herói ali do quadrinho da Sargento, eu falei assim, cara, eu quero fazer uma brincadeira com isso aí, né? Até porque, assim, a minha jornada para virar mestre, assim, foi bem longa mesmo, né? E pode te ajudar em muitas coisas, assim, caso você fale, não traz isso pra mim, porque eu não vejo sentido nisso. Tem gente que fala muitas besteiras por aí, né? Inclusive eu ouvi muitas besteiras por aí, né? A minha jornada de mestrado começou assim, eu sempre quis fazer mestrado, essa é a verdade, né? Eu sempre tive um viés meio acadêmico, assim, academicista, de querer ver as coisas, entender, procurar definições, procurar catalogar as coisas, entender sistemas. Você pode ver pelos meus vídeos aqui, do cafezinho, né? Os cafezinhos, né? Todos os meus vídeos, eles são um exercício de síntese, um exercício de apresentação, né? Então eu chego aqui, pego ali 5, no começo era 7 a 10 minutos, né? Hoje eu já passo os 20, né? Às vezes passo os 30, né? Onde eu tento sintetizar um tema ali rapidamente com o que vem à cabeça e tento apresentar, né? Por que que eu faço isso? Para treinar a apresentação, né? Eu já falei em vários cafezinhos aqui que eu não acredito em skills natos, né? Ou habilidades natas, como todo mundo fala assim, nossa, tal pessoa é apresentador nato, ou tal pessoa não sei o quê. Não, eu acredito que pessoas treinam e se desenvolvem, por isso elas desempenham bons papéis, né? E que as pessoas que aparentam ser natos, na verdade a gente não viu ali a fase de desenvolvimento delas. Assim, mas quem sabe gerenciar time desde pequeno? Talvez desde pequeno os pais dessa pessoa, ou as pessoas que estavam ao redor dela, treinavam essas habilidades com ela ali e ela desenvolveu, né? Não é que ela nasceu, ninguém nasce aprendendo nada, né? A gente sempre aprende, a gente sempre tem bons mentores que ensinam a gente aquelas habilidades. Então, se comunicar, se gerenciar pessoas, entender o outro, isso a gente vai desenvolvendo com o tempo, a gente vai aprendendo, né? O meu canal, ele é parte disso, ele foi parte da minha mestrada, a minha jornada no mestrado, assim, onde ali no começo eu pensei, vou fazer umas videoaulas aqui, onde eu vou apresentar algum tema, né? Eu vou procurar algumas fontes ali, vou ler essas fontes do tanto que eu consigo, né? Porque assim, eu fiz o mestrado trabalhando 8 horas por dia, né? Então, assim, não foi uma situação que eu desejei, né? Mas assim, é a realidade, cara. Acontece, assim, tipo. Eu não tive bolso, já fiz velho, né? Eu já comecei o mestrado com quase 40 anos, né? Com 39 anos. Então, assim, eu entrei oficialmente no mestrado, o meu mestrado foi 3 anos, um ano eu fiquei como aluno especial, né? E aí os outros 2 como aluno regular, e aí deveria ter terminado agora, qual eu vou terminar agora, né? Mas vamos começar lá. Como é que começou toda essa bagunça aí, né? Eu já entrei na graduação pensando em alguma coisa ali, na área de fazer um mestrado ali, blá blá, né? Mas esse papinho aí de tipo, mestrado separado, eu de competente, não sei o que, eu comprei isso. Comprei bobeira minha, né? Eu quis ir para mercado de trabalho, né? Trabalhei um ano e eu tinha feito uma iniciação científica. Meu orientador falou para mim assim: bicho, fica comigo, eu quero que você fique comigo, né?
eu teria seguido um caminho ali, eu estudaria talvez a navegação robótica, faria uma coisa com IA ali, mas um IA bem diferente das que a gente vê hoje aí, seria mais alguma coisa com ou navegação robótica, ou poderia ser sistema distribuído também, não sei o que eu leria, estava pensando para mim, naquela época, no contexto que eu estava inserido, né, ali da elétrica, da Unicamp, né, faculdade de engenharia elétrica, curso de computação era dado pela faculdade de engenharia elétrica, né, dado pela faculdade de engenharia elétrica, metade dele, né, metade da turma, ele queria que eu ficasse ali, né? Acabei não ficando, né? Acabei saindo e indo trabalhar num instituto de pesquisa. Que foi uma escolha minha, né? Eu escolhi ir trabalhar no instituto de pesquisa, por quê? Porque eu queria fazer pesquisa. Né? Eu quero trabalhar com pesquisa e desenvolvimento. Eu quero trabalhar mais pesquisa com desenvolvimento, né? Só que acabou descobrindo que, assim, cara, institutos de pesquisa no Brasil não pesquisam tanto assim, né? Tipo, a pesquisa no Brasil ela é feita por faculdades, institutos públicos, né? Os privados, eles não pesquisam tanto. Alguns que até pesquisam, sim, vou concordar com isso, mas a pesquisa no Brasil ela é feita dentro de universidades, tanto federais, estaduais, né, com dinheiro público mesmo, assim, tipo, quando o dinheiro privado chega, ele vai para desenvolvimento, vai fazer algum projeto ali, às vezes usando pesquisa ou às vezes não usando pesquisa, né. Então, eu entrei nesse pesquisa, e aí depois de um ano, já trabalhando formalmente, carteirinha assinada, né, eu tentei ali fazer um mestrado, né, e aí eu lembro, teve um dia que a minha aula era quarta-feira, às 2 da tarde, e minha chefe ficava puta da vida com isso, né. Aí teve um momento que o projeto apertou, ela falou assim, ô, larga essa merda aí, eu lembro das palavras basicamente assim, ela falou, larga essa merda aí que isso não vai te levar a nada, o que vai te levar a algum lugar é esse projeto. E aí o que eu fiz, né, eu segui os conselhos dela, né, péssimos conselhos, né, me arrependo profundamente disso, né, mas é a vida, então segue a vida e vamos seguir a vida, né, que eu segui o conselho dela, larguei a disciplina, que eu não estava me dedicando tanto, porque eu já tinha outras demandas, né, eu não conseguia me dedicar aquilo não estava em primeiro lugar para mim, né. E aí o que aconteceu, né? Eu perdi aquela disciplina, não consegui nunca mais me matricular naquele instituto, porque constou que eu abandonei a disciplina, né? E o projeto, conseguimos entregar o projeto, eu fiz um monte de hora extra, e no final que eu não recebi nem pelas extras, porque caiu no banco de horas, e depois deu-se alguns migués ali, eu nunca aproveitei aquelas horas, né? Eu lembro especificamente de trabalhar um sábado, né? Eu lembro que foi muito marcante para mim isso, foi muito marcante, porque não foi muito bom, né? E não me levou a nada, né? Essa pessoa foi promovida, eu não fui promovido por isso, eu não ganhei nem o joinha. Eu não ganhei, né? Mas assim, o bônus foi para ela, não para mim, né? Então, assim, eu peço, assim, cara, essa é a dica que eu te digo. Quando alguém te der essa dica aqui, isso não vai te levar a nada, que vai te levar a isso não tá sendo bom para você. Tá sendo bom para a pessoa. E aí você tem que chegar numa coisa e dizer assim, opa, peraí, como é que isso vai ser bom para mim? Como negociar? Porque, assim, para mim, assim, a empresa, no meu caso, a empresa fala assim, olha, eu dou as horas para você fazer mestrado. Então, beleza. Então, me garanta essas horas. Eu tinha 3 horinhas ali sempre semana, né? Das 2 às 5. Me garanta essas horas, né? Me garante nessas horas, isso não está impactando nada no projeto. Eu posso trabalhar isso aí, faço uma hora a mais todo dia e nos outros dias da semana não consigo me virar. Então, assim, me garanta que eu vá me dar bem, né? Eu não fiz isso, né? Não fiz isso, né? E aí, sim, fiquei penando. Aí eu lembro que todo ano eu ia lá, querer fazer alguma disciplina como aluno especial, né? Aí eu falei assim que eu entrei como aluno especial na UTFPR, né? Aluno especial na Unicamp é diferente de aluno especial na UTFPR, né? O equivalente ao aluno especial na Unicamp e na UTFPR seria aluno externo, né? Aluno especial na Unicamp é aquele aluno que ele é de fora da universidade, ele entra com uma matrícula Unicamp ali para fazer aquela disciplina, mas ele não tem uma nem sei se é assim ainda hoje em dia, tá, galera? Isso faz mais de 15 anos, né? Ele não tem um programa ali que ele está inserido, né? E aí eu tentava todo ano conseguir a disciplina, não conseguia, a disciplina não conseguia, né? Minha carreira andou umas patinadas ali, 2015, ali, tipo, uma época muito complicada para o mercado em si, né? Eu me lembro ter discutido com pessoas assim, tipo, vale a pena ou não vale a pena fazer a faculdade? E eu olhava as discussões assim, bicho, não acredito que a gente chegou numa discussão dessa, se vale a pena ou não vale a pena estudar, né? Ou, tipo, a faculdade nenhuma presta, né? O que eu acho que as pessoas. É uma falácia da parte pelo todo, né? As pessoas viam um problema lá do ensino privado, né? Que o ensino privado ele é problemático no Brasil. Posso até falar disso num vídeo aqui. O ensino privado superior ele é problemático por uma série de problemas, né? Posso conversar sobre isso. É um assunto que eu já me dediquei muito a pensar sobre esse assunto, né? Até porque isso me impactou muito, né?
E as pessoas generalizavam isso para tudo, né? Então pegava ali um aluno da Unicamp e falava assim, por que a faculdade não ensina nada? Eu olhava assim, bicho, essa é a tua realidade, não é a minha. Eu não tinha essa maturidade de pensar, essa é a tua realidade, não é a minha realidade, né? Porque a minha realidade, a minha faculdade me ensinou um monte de coisa. Eu sou preparado para entender um monte de coisa. Eu consigo compreender um monte de coisa. Mais coisas até do que algumas pessoas que falam, tipo, né? Tipo, né? Eu consigo entender, por exemplo, que pesquisa é o centro motor de uma economia moderna. Tipo, você não tem uma economia moderna que cresce, se desenvolve sem pesquisa e inovação, né? E quando você ataca pesquisa e inovação, você está atacando o quê? Não o hoje, não o amanhã imediato, mas o amanhã médio e longo prazo. Então, assim, o que a gente está plantando aqui o que a gente está desenvolvendo aqui em pesquisa e inovação, pode ser que seja colhido daqui a 10, 15, quem sabe até 20 anos no futuro no Brasil. Então, pesquisa demora, é lenta, mas ela tem um retorno eficaz. É um dinheiro ali que, se a gente for bem na ponta do lápis aqui, tentando justificar tudo, ele tem um retorno a médio e longo prazo. Ou seja, um retorno que, em tecnologia, tipo, ó, gerou patente aqui, vai gerar dinheiro para o país, ou em termos de profissionais. Tipo, cara, a gente conseguiu formar profissionais que depois vão ali desenvolver a economia como um todo, né? Mas, continuando aqui, né, a minha carreira deu uma patinada ali em 2015, mas consegui me erguer em 2017 ali. Eu entrei numa boa empresa, muito bem, né? Um pouco antes disso, eu tinha feito ali uma especialização em IA. Aí você vai dizer, IA? Você trabalhou com IA? Sim, eu trabalhei com IA de 2012 a 2015 e fiz uma especialização em 2016 na Udacity, e era uma especialização muito boa. Não sei como está a Udacity hoje, né? Acho que é Udacity, né? Não sei como tá, mas era uma especialização muito boa, assim. Eu lembro que a gente tinha uma mentora, né? Uma pessoa que era muito legal, era uma argentina muito legal, que falava sempre comigo, e ela sempre dava artigos para ler, lê isso, não sei o quê. Isso me gerou um pouco de interesse. Eu falei assim, cara, peraí, né? Ó, enquanto com mentor aqui, né? Que a gente falou no jornal, ó, enquanto do mentor, né? A Letícia, acho que era o nome Letícia, alguma coisa lá, é uma argentina bem legal, ela me passava algumas dicas ali de papers, eu ia lendo os papers, eu ia gostando dos papers, e aí foi aí que eu aprendi a ler paper, né? Eu entendi, quer dizer, eu já li alguns papers, mas assim, eu não tomava aquilo como hábito. Tipo, vou ler. O que é LLM? Deixa eu ler um paper que é LLM. Qual que é o paper básico de LLM? O paper básico é Attention is all you need. Deixa eu ler esse paper aqui. Eu comecei a ter esse hábito aí, né? Se não me engano, eu acho que eu li Attention is all you need naquela época, né? Mas aí eu desencanei de IA. Não quero trabalhar com IA, vou trabalhar com Java mesmo, IoT industrial, essas coisas. Aí eu fui lá trabalhar com IoT industrial, ser arquiteto Java. Depois mudei para Telecom. Mas ficou aquela coisa, ó, pô, cara, despertou interesse. O interesse despertou, não financeiro, o interesse assim, tipo, a fagulhazinha despertou aqui o interesse, né? E aí chega 2020, né? A pandemia, na época eu tive uma explicação, né? Minha vida estava muito conturbada ali, porque eu estava trabalhando em São Paulo, né? Então, basicamente, eu não tinha 6 horas no meu dia. Então, pensa seu dia aí, pensa tudo que você faz e tira 6 horas dele. Né? Porque eu acordava às 5h45, pegava o fretado em frente de casa, descia na frente da empresa umas 8 e pouco, né? Tomava um cafezinho na padaria, ficava na empresa até às 6, saía, pegava outro fretado, descia 9 da noite em casa, cansadaço. Então minha vida não tinha 6 horas no meu dia ali, então 6 vezes 5 era 30 horas a menos da minha semana ali. Sumiu, né? Sumiu. É como se eu, em vez de fazer uma jornada de 40 horas, eu fazia de 70. Porque a ida e a volta pro trabalho demorava muito, né? Então não dava pra fazer nada ali, né? Nada. Quando me surge 6 horas por dia a mais, eu penso, opa, vou ajudar as pessoas, né? E aí eu comecei a fazer mentorias, né? E nessas mentorias eu ficava ali tentando entender os conceitos, como a pessoa trabalhava, ajudar com as pessoas, né? E aí foi quando eu vi que o mesmo meu valor de mercado. Eu pensei, caramba, velho, eu tô muito diferente daqueles profissionais que eu tô ajudando ali, né? Então eu tenho um potencial muito maior, né? E aí eu já sabia disso, né? Mas assim, eu quero me especializar mais para conseguir cargos mais altos, né? Já estava tentando isso, estava tentando conseguir cargos mais altos ali, que é uma das coisas que eu quero, né? Subir no organograma das empresas, porque eu estava olhando o arquiteto ali, estava patinando. Hoje, sinceramente, eu tenho uma boa posição, né? Mas olha, eu sou especialista, né? Não tenho cargo de gestão, não tenho um cargo decisivo em termos de decisão tecnológica na empresa, né? Porque é uma multinacional gigantesca também, né? Mas eu tô bem onde eu tô, né? E aí eu resolvi fazer o quê? Óbvio que mestrado? Não! Eu fui fazer um MBA, né? E aí o MBA eu entendi um pouco ali, tipo, opa, peraí, cara. Isso que estão oferecendo aqui, o MBA
é uma especialização, né? Um MBA é uma especialização, não é um mestrado, né? Existem dois tipos de mestrado, o stricto sensu e o lato sensu, né? Tem gente que faz o stricto sensu, quando você entra numa turminha ali, o curso é fechadinho ali, você vai apresentar, tem um TCC ali no final, aprovado, você passou, né? Esse é o lato sensu, desculpa, né? O stricto sensu é isso que eu fiz, ó. Meu mestrado é esse aqui, ó. Essas folhinhas aqui, eu escrevi tudo isso aqui, eu pensei em muita coisa aqui, eu li mais de 300 artigos sobre dá para escrever isso aqui, né? E fiz muita coisa, né? Escrevi muito código, fiz muito teste, foram muitas horas de teste, muito dinheiro gasto com cloud para fazer esses testes, né? E aí o lato sensu, quando ele é um pouquinho mais amplo, ele tem ali um programa fechado, né? O stricto sensu ele não tem um programa fechado, ele é mais aberto, você tem que fazer as disciplinas, você escolhe as disciplinas, você tem um orientador ali que vai te auxiliar no processo, tanto de escolha de disciplinas, como de escolha de tema, como de escrita, como de tudo que ele é a pessoa que, ela ou ele é a pessoa que vai te ajudar, né? No meu caso, uma orientadora, né? A professora Ana Cristina, né? Então, são diferentes, assim, eu acho que até o tipo de formação é diferente, porque, cara, você sai diferente de um pro outro, né? Eu gostei muito de fazer o stricto sensu, porque no stricto sensu você, no fundo, vira um especialista num tema que você escolhe lá. Então, eu escolhi ali 3 temas, Message Oriented Middleware, né? Data Stream Processing e sistemas autoadaptativos, né? E acabando que eu sou um especialista. Tem muita coisa ainda que eu quero estudar sobre esses temas, né? Mas ali eu consegui desenvolver um trabalho, né? Uma das coisas que me ajudou muito nesse processo foi o pessoal da UTFPR sempre falar assim: o seu mestrado não precisa ser genial. Você não precisa fazer algo maravilhoso, exclusivo, magnífico, magnânimo. Faça uma coisa que te dê o título, e aí depois, se tiver mais coisa, a gente continua o trabalho, né? Então isso me deu bastante segurança, né? Porque assim, eu fiz uma escola de excelência, né? Eu fiz Unicamp, na Unicamp assim, tipo, não, porque a gente só quer o melhor, só quer o melhor, só quer o melhor, só quer o melhor, isso gera muita pressão no aluno, né? Inclusive que tem muita pressão mesmo, assim, né? Eu lembro dos professores assim, ó, eu quero você, cara, mas assim, se você não largar esse emprego, eu tenho mais 15 alunos aqui na fila. Então, larga esse emprego ou pega o outro. E foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu quis fazer, quando eu quis fazer a minha primeira disciplina, meu professor falou isso, né? Assim, larga o emprego e conversa comigo. Ou você faz suas disciplinas e depois já vem com o trabalho pronto, a gente conversa, né? Ele não queria que eu me matriculasse com ele sem nada pronto. Então, assim, isso acontecia muito na elétrica, né? As pessoas se matriculavam já com tudo pronto, né? Quem queria fazer por fora. Só que a demanda que os professores davam era tão alta que você não conseguia fazer na graduação. E o pessoal da UTFR me acalmou com isso. Falou assim, ó, cara, faz aí, depois a gente continua. O mestrado não é o fim, né? Ele não vai acabar ali a sua carreira acadêmica ali. Você pode continuar ele no futuro, né? Que talvez eu vou continuar aí depois de amanhã, né? Bom, e aí acabei o meu MBA, eu percebi assim, putz, não é o MBA que eu quero. Não é o MBA que eu quero. Eu achei assim que foi um pouco, não me preparou tanto que eu queria, né? Que eu vi técnico ali foi muito mais o mesmo, são assuntos muito pouco aprofundados, assim, um nível de cobrança muito baixo, assim, tipo, eu olhava a cobrança e falei, bicho, é isso que eu tô cobrando, cara. O meu trabalho, né? O meu trabalho que eu apresentei, que foi tipo uma consultoria que a gente fez para um banco, ganhou prêmio de melhor trabalho, assim, tipo, basicamente uma consultoria barata que a gente fez para o banco, a gente ganhou R$ 1.500 para os quatro alunos que apresentaram, merreca eu lembro que não deu nem R$ 400 de dinheiro, né? De R$ 500 de dinheiro, né? Então 1.400 vezes 4, né? 1.600, né? 1.600 foi uma merreca de dinheiro que a gente ganhou pela consultoria, foi um prêmio, né? E assim, foi uma puta, eu acredito que foi uma puta consultoria, porque o banco estava sendo forçado a investir, a gente fez um documento que dizia assim, olha, você quer investir nessa área? Tem esses problemas, blá blá blá, a gente fez uma análise assim, bem estruturada, né? Mas quando a gente olhava os outros trabalhos das pessoas, aparecendo e falou assim, bicho, as pessoas não fizeram nada útil. Era incrível, assim, tipo, cara, o segundo colocado no negócio não fez alguma coisa útil, assim. Se eu fosse um gestor e eu visse que daí, eu falei assim, bicho, eu não quero esse trabalho. Você está demitido. Tipo, você está demitido, repasse esse trabalho. Por favor, não me dê um relatório desse aqui, porque eu não quero, né? E a gente apresentou um nível de maturidade, uma coisa que era muito útil ali para a empresa que, teoricamente, estava contratando a gente, né? E aí eu decidi, não, eu quero fazer alguma coisa mais interessante. E aí foi quando eu me toquei, tipo, cara, não é no privado que eu vou. Não é no privado que eu vou, vai ter que ser no público.
se eu quero esse nível de excelência, eu vou ter que ir no público, né? E aí foi quando, curiosamente, o professor Adolfo, que aliás acabou de postar no Blue Sky aqui, que eu vou defender hoje, né? O professor Adolfo, que eu já seguia ele, postou. Primeiro ali teve uma troca de redes ali, né? Não de redes sociais, né? Mas assim, eu comecei a seguir pessoas mais acadêmicas nas redes, né? Eu topei com os dois professores ali, eu percebi que assim, eu seguia muito aquele povão ali, tipo, não vale a pena fazer faculdade, não sei o quê, não sei o quê. Dei um follow em todo mundo, bloqueei metade dessa galera aí e falei assim, vou seguir gente que fala coisa interessante. Aí comecei a seguir alguns professores universitários, não sei o quê, e nessa me surgiu o tweet do professor Wolf, era tweet na época, não estava no buscar ainda, tipo, olha, vai abrir disciplinas para as disciplinas de aluno especial, aluno externo, né, da UTFPR, e tá aqui, e eu olhei assim, aí eu olhei e vi assim, vai ter sistemas distribuídos. E eu nunca fiz sistemas distribuídos, apesar de trabalhar com sistemas distribuídos, eu nunca fiz sistemas distribuídos, que era uma das características da minha formação, né, eu sou um engenheiro de computação, formado numa computação que a gente chamava de processos industriais, né? Tinha sistemas computacionais e os processos industriais, né? Os processos industriais eram muito mais baixo nível. E aí, dentro de uma áreas que não se tocavam lá, estavam os sistemas distribuídos. Não existia a disciplina de sistemas distribuídos. Muito pouco se falava disso, né? Por quê? Porque não era o foco daquele curso, né? Quem quisesse tinha que fazer ali como uma extensão e eu acabei não fazendo, né? Eu programei muito assembly na vida, né? Mas eu não fiz sistemas distribuídos, né? Eu falei assim, vou fazer sistemas distribuídos, né? E aí topei com a professora Ana Cristina. Mas antes eu esqueci de uma coisa, né? Cara, esse vídeo já tá com 21 minutos, vai durar um pouquinho mais, né? Aconteceu um fato bem interessante na minha vida, né? Eu vi um podcast, né? Que era do professor Bruno Cartacho, aliás, agradeço ele na minha dissertação aqui, né? Porque ele e o professor Eduardo Guerra foram importantíssimos nesse processo, né? Que ali, por volta de 2020 também, enquanto eu fazia meu MBA, eu ouvi esse podcast do Bruno Cartacho, e ele falava um pouco do negócio que tocava a minha história. Ele falava um tema que eu olhei assim e me deu outros olhos, né? Porque ele falava sobre uma figura, né? Não vou citar nomes aqui, que era muito mal falada dentro da empresa que eu trabalhava. E eu falava assim, pô, peraí, cara, isso aqui ressignifica muita coisa da minha história, né? E eu mandei uma mensagem para ele, cara, fiquei interessado, porque a gente começou a conversar, eu descobri que eu trabalhei com ele dentro do mesmo projeto, né? Só que em instituições diferentes, né? A gente trabalhou dentro do mesmo projeto, ali a gente não era concorrente, né? Ele trabalhava num projeto lá que era uma ideia para Java, eu trabalhava numa ideia que era para web, que era dentro da mesma plataforma, a gente estava dentro do mesmo programa, mas a gente não se conhecia, né? E na época ele estava fazendo mestrado dele, nessa época eu estava pintando o meu, né? Então a gente também é da mesma geração, né? E aí eu mandei essa mensagem pra ele, falei assim, cara, eu quero fazer mestrado, né? Eu quero. Aliás, ele tem um livro sobre o tema, né? Recomendo bastante o livro dele. Vou deixar o link aqui embaixo, né? E aí eu mandei uma mensagem pra ele e ele falou assim, não, cara, tenta pegar uma disciplina como aluno especial, né? Foi na mesma época que eu tentei pegar a disciplina como aluno especial, né? Já tava pesquisando ali. Umas 2 semanas depois, alguma coisa assim, ele manda mensagem, bicho, eu tô escrevendo um artigo, tu não quer participar? E a gente precisa de um consultor Java. Tô dando umas olhadas aí, você é o consultor que a gente precisa. Eu falei, não, beleza, vamos lá, né? E aí eu participei da escrita desse artigo, que é o design partner que a gente tem, né? Eu defendi um design partner numa conferência. Aliás, eu só consegui isso por causa de 2 motivos, né? Que eu fui convidado, 2 era pandemia, então assim, eu não precisava viajar para a Europa para defender esse negócio, né? Eu podia defender aqui na minha casa, com o meu notebookzinho aqui, sentando e fazendo tudo, né? Então a gente conseguiu, a gente defendeu um design partner, o Lazy Clone, né? E eu participei daquele processo de escrita do artigo. E eles me incentivaram muito, falaram assim, bicho, tem que fazer mestrado. Você tem um pensamento científico, você tem um pensamento assim estruturado de análise, né? Eu escrevi a parte Java, né? Eles fizeram ali o Eduardo, o Eduardo Guerra entrou com a parte de design, de padrões de projeto, né? O Bruno Cartacho, que tinha ideia do padrão de projeto que ia ser escrito, escreveu a outra parte, né? As referências, tudo, e eu escrevi a análise do Java, tipo, o que é melhor, o que não é melhor, por que foi feita essa escolha, blá, 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 são essas opções, né? A gente escreveu e defendeu ali, foi muito interessante, um processo muito interessante de design partner, né? E aí o que aconteceu, né? Eu escrevi isso e me incentivou bastante. Foi na mesma época que o professor Adolfo. Foi tudo estava acontecendo em paralelo ali. Né? E aí, o 2022, né? Eu vejo esse tweet, faço a inscrição, só aceito e começo a cursar, sistemas distribuídos com a professora Ana Cristina, né? E aí o Eduardo Guerra falou assim, cara, sempre discuta com a pessoa quais são os possíveis tempos, ou se você não estuda. E aí
o que você trabalha, né? E os possíveis temas que podem ir nessa área, né? Eu começava sempre a questionar ela, né? Perguntar ali, tipo, cara, era uma vida bem complicada, porque muitas vezes eu tava na aula e eu não tava na aula, né? Eu tava resolvendo praticamente três problemas na minha vida, né? Minha filha tinha acabado de nascer, né? A minha eu tava trabalhando pra caramba, né? E eu tava fazendo disciplina. Então, assim, a vida era conturbada, né? Até a professora Ana Cristina me viu várias vezes eu entrando no meio da aula, perdendo aula, né? Porque, assim, tem que levar a criança pra médico. Tipo, ô, criança, vamos contratar um babá, vamos dar uma saída. Aí ele vai, pô, mas tem a aula da professora, né? E aí era uma vida um pouco conturbada, né? Mas aí, quando a gente saiu da disciplina, né? A professora falou assim: ó, continua lendo aí, a gente vai se falando, né? E a gente foi se falando ali. Eu acabei pegando. Tentei pegar outra disciplina, não consegui, achei que tudo ia tirar para água abaixo, porque constou como se eu abandonei a disciplina, quando na verdade eu não tinha abandonado a disciplina, né? Tinha sido um erro na matrícula, né? Mas eu consegui pegar outra disciplina no final do ano, foi bem interessante, né? Aliás, com o professor Adolfo, eu peguei a disciplina de programação funcional, né, que me ajudou bastante, né, porque, no fundo, isso aqui tem um pouco de programação funcional, né, isso que eu faço, né, quer dizer, os sistemas que eu trabalho, né, e depois eu peguei outras disciplinas, com ciência de redes, é, 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 então, redes, algoritmos para redes sem fio, peguei várias disciplinas interessantes, duas disciplinas de metodologia, né, que são disciplinas bem interessantes. Você vai, uma delas a gente analisou toda a área de computação, soube estruturar um artigo, soube estruturar um abstract, né, como é que se escreve. Na outra a gente fez uma análise da área para ver como é que o que é pesquisado na área, né. Aí foi olhar ali o que é uma revisão sistemática, assim, aquela baboseira que fala assim, faça a sua própria pesquisa, né. Isso pode ser válido até quando você tem um mestrado, né? Porque você sabe fazer pesquisa, né? Fazer uma própria pesquisa, se você não tem um mestrado, é como, tipo, leia umas mentiras por aí. Porque, assim, fazer pesquisa é uma coisa difícil, tá, galera? A gente tem que saber primeiro como é que aquele artigo foi publicado, por quem está publicando, aonde está publicando, né? Como é a recepção dele, como ele dialoga com outros artigos. Não é tão simples assim, né? A gente não olha para um artigo específico, a gente olha para uma área de pesquisa, né? E aí, enquanto eu fazia essa disciplina, a professora Ana Cristina falou assim: ó, você quer estudar Kafka, né? Alguma coisa relacionada a Kafka. Então, vou fazer o seguinte: faz um trabalho em Mon, vai ler tudo que tem de Mon e me escreve um trabalho, né? E aí eu escrevi um trabalho sobre Mon, aliás, eu já compartilhei inúmeras vezes, né? Tem um vídeo meu onde eu falo sobre ele, né? Mas eu vou deixar aqui o link do trabalho e o link do vídeo, né? Então, vou deixar um monte de link aqui, né? Sempre tem link nos meus vídeos, galera. Olha os links, né? E aí eu vi assim, pô, Mon é uma área complicada, cara. Não porque é uma área difícil de estudar, não, mas porque assim, ela tá bastante estudada, né? E aí é difícil achar um gap, assim. Eu falei, pô, vamos partir para outra área, né? E aí eu descobri a área de Data Process, que eu percebi assim, tipo, na verdade, quando a gente vai estudando, a gente acha que ela trabalha com Kafka. Não, você não trabalha com Kafka. Nunca trabalhou com Kafka. Trabalha ou com Message Oriented Middleware, né? Ou com Data Stream Processing, né? O Kafka, ele corta para os dois lados ali, né? E aí, se você usa o Kafka como producer e consumer, talvez você trabalhe com Message Oriented Middleware, né? Se você usa um Kafka Streams, ali, um Connector, se você constrói sistemas ali que processam dados distribuídos, né? Talvez você trabalhe com Data Stream Processing, depende de como você caracteriza cada um, né? E aí, quando a gente vai nesse processo de estudos, a gente vai descobrindo que existem áreas, né? Como é que as coisas se inserem nessas áreas, como é que essas áreas se tocam. É até interessante ver a área de Data Stream Processing não surgiu com os MONs, né? Ela mudou com os MONs, né? Tem um artigo muito bom que fala da evolução dos frameworks desse processo. Vou deixar o link aqui. Esse artigo é muito bom mesmo, né? E aí ele fala ali que teve dois marcos, né? Eu acho que, se não me engano, né? Apesar que esse artigo está impresso bem que em algum canto, porque ele é bastante importante, né? Citado inúmeras vezes, mas eu li faz mais de um ano, tá, galera? Assim, ele fala que um dos marcos, assim, o Data Process ele surge ali na comunidade de bancos de dados relacional, era uma coisa de consulta, bem complicado, bem difícil mesmo. Você tinha um monte de formalidade ali, tipo, essa coisa de banco de dados, né? Não sei o que, um monte de coisa, uma formalidade aí, né? E aí ele surge na comunidade de banco de dados, né? E depois que surge o estilo de programação MapReduce, né? Ele muda do banco de dados para sistemas distribuídos, né? Ele migra ali, né? Porque as coisas deixam de ser ali no banco de dados e vão para algoritmos distribuídos, né? E depois, com o Kafka, ele acaba ganhando um caráter mais de eventos, né? São eventos que acontecem, que
torna diferente a maneira como se constrói esses frameworks. Então você tem 3 gerações, né? Aí estamos falando de uma quarta aí, mas não se caracterizou ela, né? Talvez seja dependente do cloud, eu chamaria. Ele bota isso no meu artigo, talvez a quarta geração dependendo do cloud, né? Então a gente acaba entendendo ali que a nossa área que a gente trabalha era muito mais complexa e ela é caracterizada, né? Assim, eu trabalho com sistema distribuído, eu trabalho com data in process. E é até interessante ver, assim, quando a gente vai conversar com as pessoas, né? As pessoas não têm uma clareza do que elas trabalham, né? Elas não sabem entender o que elas trabalham, elas não sabem nem classificar o tipo de programação que elas fazem. E aí, já vem perguntas para mim que não, porque eu faço isso em Kafka, não sei o quê, blá, blá. Eu falo assim, olha, desculpa, você faz uma coisa que Kafka não te dá suporte, né? Você tenta usar o Kafka como uma Kiwi, Kafka não é Kiwi, Kafka é PubSub, né? Eu sei que Kafka tem suporte a Kiwi agora, mas assim, vamos com calma com essas coisas aí, né? Preciso de muita análise aí para dizer que Kafka é uma Kiwi, Kafka não é uma Kiwi, né? E aí isso me veio a partir de um estudo que eu fiz aprofundado ali, né? Apesar que isso está no primeiro documento, eu achei isso, o primeiro documento que é o JMS 1.0, né? Dá uma lida no JMS, né? Java Message Service 1.0, é um documento já que define o que é Kiwi e o que é PubSub, né? São 2 estilos de programação e usam um broker, né? Só que o broker, quando o broker tenta satisfazer um lado, ele acaba falhando para o outro. Quando ele tenta satisfazer o outro, ele acaba falhando. Ele não vai. São estilos diferentes de broker, né? E a maioria deles é feito para satisfazer Kiwi, não para satisfazer PubSub, né? Até porque é o seguinte, a gente tem uma mentalidade de programação muito voltada para o banco de dados relacional. Muito. Tem um artigo maravilhoso também que é sobre as 2 formas de se pensar, né? Eu acho que é a modalidade dual dos sistemas de software, né? Acho que o nome do artigo é mais ou menos assim, né? Que ele fala assim que a gente pode pensar os sistemas por processo ou por evento, né? E aí, quando você pensa por processo, você acaba fazendo programas que são mais acoplados, né? E aí, muitas vezes, as pessoas acabam criando kiwis, né? Quando você pensa por eventos, você tem um canal de distribuição e os sistemas eles se comunicam de uma forma mais eficiente, né? Só que é mais difícil de compreender porque as coisas são desacopladas, né? Então, assim, a modalidade dual é um outro artigo fundamental que eu li assim, nessa minha jornada do mestrado, né? E aí eu entendi que dentro do processo era o sistema, e eu falei assim, cara, eu vou tentar fazer um framework aqui que melhora o desempenho desses caras, porque eu vi assim, pensei, é possível, né? E aí eu descobri um outro área de pesquisa, né, que eu vi um paper lá, que era adaptação de parâmetros, né, auto-adaptação de parâmetros. Eu falei assim, opa, isso aqui é interessante, vou aplicar isso aqui no Kafka. Comecei ali a testar, eram 6 métodos, testei 3 ali que eram possíveis, acabei que eu cheguei no meio, que é um meio de 2 ali, que é possível, e acabei desenvolvendo o meu framework baseado nesses 2, né. Quando eu estava escrevendo tudo, já com tese tudo pronta e quase tudo pronto, eu vi uma entrevista com a professora Rubira, que faleceu há pouco tempo, infelizmente, né? A professora Rubira da Unicamp, a qual eu nunca tive aula, né? Assim, nunca topei com ela na Unicamp, não sabia nem. Sabia que existia porque as pessoas comentavam, né? Vou fazer banco de dados com a Rubira. Eu falei, não, mas é que eu sou do Bezoid, né? Então não tenho aula com ela. Ela é do IC, eu sou da elétrica, né? Eu não vou ter aula com ela. Não tinha. Tinha 2, 3 disciplinas de banco de dados, eu só peguei uma, né? Eu não peguei a com ela, né? Eu nem sei se era banco de dados que ela dava, né? Bem sinceramente, né? E aí ela falava assim, né? Sobre a área de sistemas autoadaptativos, né? E eu vi assim, opa, peraí, tem uma área, né? Uma área de sistemas autoadaptativos, porque eu tinha visto a adaptação de parâmetros, né? E esse artigo não apontava para sistemas autoadaptativos, apontava para uma outra área de pesquisa que era diferente, né? Sistemas autoadaptativos você talvez se conheça, cara. Se você trabalha com Kubernetes, o HPA é um tipo de sistema autoadaptativo. Ele olha ali a CPU e o uso de memória e fala assim, opa, toma mais um processo aqui, né? Toma mais um processo aqui, toma mais um processo. Começa a levantar pods ali, rodando, distribuindo a carga, né? Isso é um tipo de sistema autoadaptativo, né? E aí eu pensei assim, opa, peraí, deixa eu encarar isso aqui. Aí, na meditação fica meio Frankenstein, porque sistemas autoadaptativos foi colocado ali nos 45 do segundo tempo para qualificação, coloquei, né? Entendi que o nome era outro, né? Sistemas autoadaptativos, tanto que no paper que eu submeti ali para i3 Access, não foi aceito ainda, né? Estamos esperando com o espumantezinho ali. Um dia que for aceito, vai ser uma comemoração. Vai ter um outro vídeo aqui falando sobre esse paper, né? Mas aí no paper eu botei os sistemas autoadaptativos como coração disso, né? E aplicação no Data Process. Então você vê que tem diversas áreas, né?
Então a gente fez um framework, né? E aí, tipo, só fazer um framework também não é nada. Não é nada, assim. A gente fez um framework, a gente desenvolveu esse framework. Eu trabalhei com. Quer dizer, a minha orientadora dava só um espetáculo ali, né? Tipo, mas o grande trabalho era meu, assim. Eu fui fazer uma pesquisa, criei regras de adaptação, implementei, fiz um trabalho bonitinho. O link para ele vai estar aqui, caso você queira usar, tá disponível, né? E aí tem que validar, né? Você tem que provar que ele funciona, né? E aí foi quando, depois da minha qualificação, eu passei ali meses e meses ali, batendo cabeça com o Magalu Cloud ali para conseguir rodar os meus brokerzinhos, os meus sisteminhas de mano trocando mensagem, né? E aí eu consegui encaixar eles bem ali, né? Rodei, consegui os dados, foram maravilhosos os dados, né? Processei esses dados, trabalhei esses dados, escrevi minha tese em dezembro, fiquei ali, cara, o que eu ganhei de pelo nessa barba branca foi, não tá escrito, né? Nesses fins de semana a rodo, estudando, batendo cabeça, escrevendo, lendo, na verdade, no último ponto, não lendo tanto, né? Mas escrevendo, pegando todas as referências que eu li, ali, né? Uma hora eu vou falar das ferramentas que eu usei para tudo isso, né? Usei bastante ferramenta, né? Para ajudar tanto para estudar e escrever, quanto para trabalhar dados, para catalogar o que eu estava escrevendo, né? Como é que eu escrevi tudo e consegui lembro, como é que eu consigo lembrar dos artigos aqui? Eu estou falando para você, mas eu vou pegar aqui, vou abrir meus hotéis e vai estar tudo lá, né? E aí eu consegui os dados, fiz uma análise robusta desses dados, né? Para provar que assim, o sistema é eficaz mesmo, ele funciona, né? E aí é o último passo, né? Ciência, eu te digo assim, eu já falei isso nos cafezinhos, né? Existe um grande mito que Hollywood é a grande vilão da ciência. Assim, se tiver um vilão da ciência ali, primeiro é Hollywood, segundo é Elon Musk, né? Não, mas assim, Hollywood é um dos grandes vilões da ciência moderna, né? Porque cria o mito do cientista, aquela pessoa antissocial, genial, que tem ideias maravilhosas, é uma pessoa de outro mundo que fica ali dentro do laboratório, né? Fazendo as coisas sozinho, né? Ciência não se faz sozinho, galera. Nunca, nunca, nunca. Ó, para escrever isso aqui, né? E eu acho que duvidar, deixa eu ver aqui, ó. Tem umas 4 páginas de referência, né? Ó, umas 5 páginas de referência, né? Onde tem um trabalho de diversas pessoas que eu li para tanto me ajudar a criar o meu trabalho, quanto me qualificar. E aí, assim, não só eu li o trabalho, como eu apresentei o trabalho para uma banca de 3 pessoas na minha qualificação, né? Teve a qualificação ali, onde uma banca de professores internos que, aliás, me elogiaram bastante, analisaram o meu trabalho e falaram assim, pô, esse trabalho ali vale a pena você defender ele, né? E depois agora vai ter a banca de defesa, né? Uma defesa onde vai ter um professor externo e mais 2 ali da banca que vão analisar o que eu fiz nos últimos 6 meses, né? Analisar meu trabalho inteiro, não só isso, né? O professor externo vai analisar todo, né? Obviamente, os professores da UTFPR que já foram na minha banca de educação vão analisar o que eu fiz nos últimos 6 meses e vão dizer assim, ó, você merece ou não merece o título de mestre, né? Então, assim, isso não é um trabalho solitário, isso é um trabalho feito em comunidade. Aliás, ciência é comunidade, tá, galera? Assim, por mais que se fala de indivíduo muito hoje em dia, a mentalidade neoliberal é uma mentalidade extremamente individualista, ciência é comunidade. E não só, caso você não se lembre, eu submeti um artigo numa revista, né? Tanto que a gente apontou muito alto, né? Tipo, apontou entre Z Access, né? A gente podia ter apontado uma revista nacional, né? Da Sociedade Brasileira de Computação, mas não, a gente apontou alto mesmo, porque era o intuito, né? E essa revista não vai ser um artigo de blog que eu. Cara, se eu quero um artigo de blog, tem um monte, ó. Publiquei. Aliás, estou publicando um monte, eu estou escrevendo um monte no meu blog ultimamente por causa que eu estou pensando em fazer um curso. Estou pensando, não, vou fazer um curso de banco de dados, né? E aí, esse artigo ele vai ser revisado por pares, ele está sendo revisado por pares, né? Faz 4 semanas que eu publiquei, todo dia eu olho ali no Publish 3E para ver, ei, o artigo foi aceito ou não foi aceito, né? Vou até olhar aqui o e-mail, porque eu sempre olho o e-mail. Não tem e-mail novo. Se não tem e-mail novo é porque não foi aceito. E se não foi aceito, o espumante vai ficar ali até as 3 da tarde, porque 3 da tarde 4 da tarde eu vou abrir ele, né? Mas aí eu compro outro. Eu compro outro que eu vou esperar esse artigo ser aceito com muito orgulho, né? Se não for aceito também, aí problema, submete para outra banca, né? Mas, quando você submete um artigo para uma revista dessas, não é um artigo que vem da sua cabeça, né? As pessoas vão olhar para a estrutura dele. Cara, ele está bem estruturado, ele consegue comunicar o experimento. Essa teoria, ela é embasada, né? Os artigos que são citados, eles realmente existem, né? Tipo, a pessoa citou 50 artigos, todos eles existem? Sim, todos existem, todos eu li, tá?
a IA não escreveu nada desse trabalho aqui. Aliás, foi uma conversa que eu tive com a minha orientadora, né? Ela falou assim: você não quer botar IA nesse negócio? Eu falei, professora, eu não quero colocar IA. Não me venha falar de IA, né? E isso aqui não tem nada de IA, né, galera? Assim, se tiver IA, foi uma hora que eu tava. Tem IA, provavelmente, assim, uma hora que eu tava muito cansado. Eu escrevi um parágrafo que tava uma merda, e eu falei assim, putz. Aí eu botava lá, revise priorizando a clareza e a fluidez. Porque assim, quando você passa 18 horas num dia escrevendo, quando chega no final do dia, você precisa de alguns aditivos ali, né? Para revisão de texto, né? Mas é uma revisão, não uma revisão de conteúdo, é uma revisão gramatical, né? Uma revisão de fluidez mesmo, assim, uma revisão literária, né? Praticamente. Eu pensando assim, ó, revisa aqui. E eu nunca usava IA, meio que eu não confio, né? Tanto que assim, quando você usa termos acadêmicos, ela bagunça as coisas assim, tipo, ela troca os termos de ordem e aí não fica legal, né? Porque ela não é treinada com uma linguagem acadêmica, ela é treinada com uma linguagem mais popular. Então ela meio que é ruim para escrita, né? Mas ela serve ali para essas coisas, né? Reescreva, priorizando a clareza, a fluidez. Aí, o que eu pegava? Eu pegava aquele texto que ela reescreveu ali, um parágrafozinho solto, e eu sempre usava parágrafos, né? Que eu escrevia com as minhas próprias palavras. Então, assim, tudo que eu escrevi aqui é escrito com as. Aqui, ó. Domingo meia-noite. Teve domingo que eu acabei 1 da manhã, né? Então era complicado. Então, quando você pega uns cafezinhos aí que eu tô só o pó da rabiola, né? Só a capa do Batman, né? Já tá explicado aí o motivo, né? Então, galera, assim, eu contei toda a minha experiência de mestrado, né? Foram, no total aí, se eu contar desde da primeira até agora, vai dar uns 18 anos. 18 anos perseguindo esse sonho aí de, pô, alguém me chamar de mestre, né? Pô, cara, que, né? É, 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 e você vê que é uma coisa assim, que eu posso até falar quando eu falar de educação pública, educação privada, ali, um tema que eu levantei, né? Que é um trabalho assim, aprender, cara, você não aprende só lendo só lendo pouco, cara. Você tem que trabalhar, tem que escrever. Eu acho que o ofício de aprender, né, o ofício de me tornar mestre, ele vai do ponto de eu escrever, eu pegar aquele bando de artigo que eu li e transformar isso num texto, né? Tanto aquele primeiro texto, que está público, está aqui o link, né? Quanto esse outro texto aqui de 120 páginas, que não é só um texto, né? Ele é um sistema, ele é um exercício de validação de sistema, ele é uma arquitetura de validação de sistema, né? Tem até diagrama arquiteturalzinho aqui, deixa eu até ver se eu mostro para vocês, ó. Tem gráficos, tem tabelas mostrando, tipo, analisando, tipo, cara, isso aqui melhorou o desempenho, né? Aliás, a página 70 até a página. Até o finalzinho é só mesmo. Tem diagramas arquiteturais aqui para dizer assim, ó. Essa arquitetura do meu teste tem três. Caso você não esteja vendo, tem duas caixinhas que são, na verdade, duas regiões de um cloud, né? Com uma máquina dentro de um processo, que são três processos, são três brokers, né? Kafka, um produtor de mensagem, ligando um Kafka consumidor aqui, né? E aqui o meu sistema autoadaptativo, né? Isso aqui tem uma outra série de diagramas aqui, cara, que eu peguei de um monte tem muito diagrama, ó. Tem muito diagrama, caso você não tenha visto assim. Na verdade, você nunca compartilha esse texto, né? Porque esse é o meu mestrado, eu não posso sair compartilhando por aí, né? Obviamente, eu vou pegar esse vídeo aqui. Espero que esteja público a partir de amanhã, né? Se vão pedir alguma revisão, mas tem uma série. Esse diagrama aqui é um diagrama de autoria própria, né? Mas para você ver como a ciência ela é comunitária, ela não é individual, né? Esse diagrama ele é uma adaptação desse diagrama aqui, ó, que é de um brasileiro lá da Federal, acho que é Federal do Rio Grande do Sul, né? Que ele fez, que esse aqui também é uma adaptação, né? É uma adaptação de um outro diagrama, né? Feito por um professor, acho que esse aqui é um professor, né? Esse cara que foi o que escreveu a literatura base de sistemas autoadaptativos, né? Então o cara fez a literatura base de sistemas autoadaptativos, um outro brasileiro lá fez uma survey, que a gente fala que ele pegou diversos papers e condensou eles em um só. E aí ele produziu ali um bom esquemograma de você analisar, e eu peguei aquele ideia e saí ali fora, que nem o presidente idiota da Argentina lá fora, lá fora, lá fora. Eu tirei tudo que eu não precisava pro Kafka, né? E óbvio que assim, não, eu tirei o que realmente não precisa, né? Não fiz como esses energúmenos que conversam com cachorros mortos, né? E eu
botei com o que precisava do Kafka e criei um sistema baseado naquele diagrama, né? Então você tem toda uma construção aí que ela é coletiva, né? Ela não é individual, assim, a gente não trabalha, assim, não existe essa genialidade do mestrando, não sei o quê, não existe, né? Isso é tudo vai lendo, vai avaliando. Quanto mais você lê, mais senso crítico você tem, né? Então, assim, você nunca lê um artigo científico, cara, pega um aí que você acha interessante e lê, procura, né? Vai ter alguns aqui na minha descrição, sempre coloco, né? Às vezes eu não coloco artigo, mas às vezes eu cito, né? Pelo menos eu citei dois aqui, né? O modelo dual, que esse é de 79, se não me engano. Aliás, eu gosto de citar artigo antigo, tá, galera? Artigo antigo, pra mim, eu acho muito bom, assim, porque os artigos que sobrevivem assim, aos 30, 40 anos são uns artigos muito bons, né? E depois você consegue ver o que as pessoas estavam discutindo ali em 79, né? Em 79 estavam discutindo ali, tipo, a dualidade do modelo de programação, que é uma coisa que, tipo, é uma discussão relevante até hoje, né? Até hoje, né? Então, galera, esse foi o meu cafezinho mais longo da história, 45 minutos até agora, né? Com aquela musiquinha que eu fiz ali, vai para uns 47, né? Talvez. Eu espero que tenha te ajudado alguma coisa. Então, se você gostou, dá o like, comenta, compartilha. Se você viu até o final, muito obrigado. Fico muito feliz mesmo, assim, tipo, esse canal foi um experimento do mestrado, como eu falei, mas ele vai continuar. Ele vai continuar, assim. Aliás, talvez ele ganhe um pouquinho mais de fôlego, né? Porque, assim, fazer mestrado não foi fácil, né? Foi tempo, foi abdicação, ali, tipo, fim de semana, de ficar domingo ali, eu conversar com minha esposa. Eu gosto muito de cozinhar domingo, né? Ficar com minha esposa, ó, vou, vou fazer um garfo de café, ficar ali fazendo o café, fazendo minhas coisas, né? Depois de uma da tarde eu abro um vinhozinho ali, fico trabalhando até umas 11 da noite, né? Para fazer minhas coisas, né? Um pouco de dinheiro investido ali em cloud, né? Mas foi tempo, né? Tempo e vale a pena, cara. Vale a pena porque nessa coisa de tipo, quanto me retorna financeiro, bicho, isso aí é assim, eu estou mais preparado para enfrentar os novos desafios, porque eu acredito que a minha carreira vai mudar um pouco daqui para frente, né? Minha carreira vai mudar um pouco, né? Se o meu trabalho não me proporcionar uma mudança, né? Aí eu vou ter que procurar, assim, estarei eu contando que, tipo, e aí, o que vocês têm a me oferecer aí como um pesquisador, quem sabe, na área, né? A minha orientadora já me chamou para orientar outros alunos seguindo o meu tema, então é um tema interessante, né? E é isso aí, galera. Obrigado. Me desejem sorte, né? Se você está vendo esse vídeo depois das 4 da tarde, aí já vai ter o veredito, né? Mas a 1h30 estarei eu aqui, barbinha feita, a camiseta mais bonitinha aqui, mais aparentada ali, né? Apresentando aqui 40 minutos de apresentação, mais ou menos o tempo que eu tive aqui, né? Nesse cafezinho, né? Para eu falar sobre a minha defesa, para fazer a minha defesa. Obviamente vai ser bem diferente disso aqui, né? Não tem nada a ver. Vai ter uma apresentaçãozinha formal, vou estar aqui, mostrando dados gráficos e esses diagraminhas aí. Vou estar mostrando esses diagraminhas todos, mostrando referência, porque tem que ter referência, né? Então, valeu, muito obrigado. E saiba que se você segue nesse canal, você fez parte disso. Porque muito do que eu vou fazer à 1 da tarde, eu aprendi aqui nos cafezinhos. Eu aprendi aqui fazendo apresentações para vocês e eu quero te agradecer especialmente por isso. Muito obrigado por ter sido a minha audiência nesses anos. Valeu!